Oi, eu sou a Isabela Ianelli. E eu sou a Natália Roberto. Bem-vinda e bem-vindo ao Imagine, um podcast sobre trabalho. A cada episódio, conversamos sobre um tema que se relaciona com o trabalho e afeta direta ou indiretamente a sua vida e das pessoas que te cercam. Hoje nós vamos conversar sobre precarização e formas de ganhar a vida com o professor doutor Jaime Santos Júnior. Eu conheci o Jaime num curso maravilhoso oferecido por ele e pela Cristina Marins no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, aqui em São Paulo. Foram 3 dias encantadores, ouvindo mais sobre a pesquisa desses dois. Bom, o Jaime é sociólogo, doutor em sociologia pela USP, tem um extenso e maravilhoso currículo e pesquisa temas como trabalho, migrações, estudos de trajetórias, identidades e culturas operárias. Ele é professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Paraná e nós convidamos o Jaime porque eu ouvi falar sobre esses novos jeitos de ganhar a vida. O que exatamente ele quer dizer com isso? A gente queria te convidar a fazer uma breve reflexão para que esse podcast não fique assim no campo da teoria, porque não é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então a gente queria te convidar a imaginar a sua relação com o trabalho. Como é que foi a sua história com o trabalho, os lugares pelos quais você passou? E mesmo antes disso, antes de você entrar no mundo do trabalho, como foi a relação de trabalho dos seus pais, dos adultos que te cercaram na infância? Tente refletir muito brevemente sobre isso, porque esse é o tom do episódio de hoje. Oi, Jaime, obrigada, muito obrigada por topar essa conversa aqui com a gente. Que alegria imensa te receber aqui no nosso podcast. Estou, assim, muito feliz que a gente vai te ouvir hoje e muito ansiosa para aprender com você. Bom, boa tarde, a Isabela, a Natália. Eu queria dizer também que é uma alegria poder conversar com vocês hoje, estar aqui nessa conversa no podcast da Oceano e também dizer que eu espero que ao fim vocês se satisfaçam, que eu possa contribuir decisivamente aqui com os temas do trabalho, digamos assim, porque ele mobiliza uma agenda ampla, né? Bom, já te apresentei, já contei o contexto em que eu te conheci, conheci também a Cristina Marins. No nosso primeiro encontro lá no curso do SESC, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que você disse assim que o jeito certo de fazer sociologia é da rua para o livro. E eu achei isso muito interessante porque é um pouco o que a gente faz aqui na Oceano. A gente começou numa uma trajetória atuando dentro de empresas e depois entendendo a complexidade do mundo do trabalho a partir do sofrimento que a gente viu. E hoje a gente trabalha com comunicação e educação em saúde mental, mas sem esquecer essa dimensão sociológica do trabalho. E ao mesmo tempo é o que as pessoas que nos ouvem aqui também fazem, porque são pessoas que são RH, são líderes, são pessoas que estão vendo o sofrimento ao redor delas, ou então estão sofrendo, né? Ou é gente que já teve burnout, ou é gente que tem ansiedade, é gente que vê também como não dá para agir só no individual, como a gente precisa olhar para as questões coletivas do trabalho para a gente sair dessa, que o problema não é só individual. E aí, da nossa experiência sociológica aqui da Oceano, a gente vê que o mundo do trabalho mudou muito nos últimos tempos, mas essa é uma experiência nossa que pode estar errada, né? Então nos corrija se a gente estiver errada. Mas aí você fala muito sobre essa diferença entre o que é trabalho e o que são essas novas formas de ganhar a vida. O que exatamente quer dizer? Onde se Tá diferencia? ótimo. Veja, eu vou retornar um pouco ao que você perguntou sobre a ideia da importância de, como eu falo, do meu lugar, não é? Eu trabalho como docente numa universidade, dou aulas para o curso de Ciências Sociais e a minha formação foi toda na área de sociologia. E eu costumo dizer aos alunos que há uma habilidade que eles não podem perder e que precisam recorrentemente treinar, que é essa capacidade de saber interpretar sinais, signos, né, que estão, na verdade, na rua. E os livros, eles vêm depois. Nós não criamos a realidade partindo do livro para a realidade. Na verdade, o que está no livro veio da realidade. Então, a gente precisa retornar à rua para reconhecer
o quanto a cidade está mudando. Eu falo de coisas bem simples, assim, olha, a cidade pode estar se verticalizando e você, no trajeto de casa, sequer percebe que antigas casas estão sendo derrubadas e que agora a cidade está se verticalizando. Você pode ter mais presença de pessoas em situação de rua ou menos presença. Você, às vezes, na rotina do dia a dia, o nosso olhar desatento, ele não consegue mais capturar essas nuances. Eu até brinco um pouco mais com eles. Eu falo assim, se você vem de ônibus e fechar os olhos, você consegue dizer pelo cheiro se o ônibus está indo do bairro para o centro ou do centro para o bairro, porque a realidade ela tem cheiro também. E a gente às vezes se esquece, talvez pelo corre-corre do dia a dia, não é? De ativar estas outras sensibilidades que nós temos, né? Há muito apelo visual e talvez pouco apelo para os outros sentidos, mas que eu costumo dizer aos meus alunos que aprendam também a fechar os olhos para sentir o cheiro das coisas, a distinguir pelo cheiro, a perceber não somente aquilo que é dito, mas aquilo também que fica no silêncio, que não é dito, mas que você sente que tem um clima presente num determinado contexto. Aí uma outra palavra uma outra expressão que você usou, que também é muito interessante, porque quando a gente fala de mundo do trabalho, a imensidão da ideia de mundo nos deixa um pouco, como é que diz, com vertigem. Uma certa sensação de vertigem por conta da ideia de mundo do trabalho com o significado de que deve ser muito amplo, há uma diversidade muito grande. Mas também a gente, para começarmos uma conversa e principiar por aí, acho que a gente pode reduzir também para dois aspectos, pelo menos. Quando a gente fala de trabalho na era moderna, a gente está falando, na verdade, de um recorte muito específico que emergiu pós-revolução industrial a um panorama mais amplo. Não precisamos tanto. Se for o caso, a gente volta atrás um pouco para contar uma parte dessa história, mas quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando da forma moderna que o trabalho assume no mundo. É disso que trata a ideia do trabalho no capitalismo, que é transformar um elemento que nós temos, que é a força de trabalho, em mercadoria. Isso está descrito em páginas belíssimas assim da literatura, não só das ciências sociais, da antropologia, da história. Há muita literatura que descreve a transformação do trabalho em mercadoria. E despossuídos das outras possibilidades de encontrarmos a nossa subsistência, a garantir a nossa subsistência, só nos restaria ir a um mercado, que é uma outra ideia também, é uma outra configuração da era moderna, a ideia do mercado, né, em que produtos e bens são trocados, e nós vamos agora disputar a nossa sobrevivência com outras pessoas que ali estão para também vender aquilo que nos restou. Porque todas as outras possibilidades de garantir a nossa sobrevivência, por um longo processo histórico, nós fomos despossuídos dessas outras possibilidades, né? Bom, essa é a forma moderna do trabalho, que nós podemos ainda trocar em miúdos para dizer esse é o trabalho assalariado, esse é o trabalho formal, essa é a versão moderna do trabalho. Aí agora eu fecharia essa primeira parte da fala com outro aspecto que você citou. Há boas possibilidades de considerarmos que isso não se espraiou pelo mundo de maneira homogênea. Porque se a gente pegar, por exemplo, a história do Brasil, nós vivemos quase 300 anos sobre o regime de escravidão, que é bastante distinto disso aí, ou de um contexto em que não viveu um legado como o nosso. E também a gente também supor que, a despeito do apelo que o capitalismo fará ao se expandir pelo mundo, de que as pessoas terão que ser obrigadas a ir buscar a sua sobrevivência no mercado de trabalho, haverá aqueles que, por razões diversas, não estão no mercado de trabalho e vão tentar ganhar a sua sobrevivência de outra forma. Os filhos, por exemplo, até uma certa idade, não estão no mercado de trabalho, mas eles garantem a subsistência pelo sustento do pai. As mulheres já foram impedidas de ir ao mercado de trabalho, voltando para a história do Brasil, por aspectos como fecundidade, possibilidade de formação, de estudar, e elas também não estavam presentes no mercado de trabalho. Então, algumas categorias, algumas frações da população não irão ao mercado de trabalho por razões diversas, ou foram e não encontraram espaço, não encontraram ocupação, e serão, portanto, obrigadas a encontrar a sua sobrevivência de outra forma. Para isso aqui,
em oposição ao trabalho, a gente precisa de um outro nome. E aí eu acho que não só eu, quer dizer, a ideia que também você lembra do ganhar a vida, eu acho que descreve melhor estas outras estratégias de garantir a nossa própria sobrevivência, que não passam pelaquela forma que eu falei, mais clássica, moderna do trabalho. Que a gente também, se quiser trocar em miúdos, estariam na informalidade, estariam tentando produzir as suas próprias condições de sobrevivência de outro modo, mas que não estão no mercado de trabalho. Então, essas duas coisas irão sobreviver. Horas, talvez a gente tenha um cenário mais favorável a um crescimento dessa ideia de um mercado de trabalho e da forma moderna do trabalho, mas horas a gente pode também ter um contexto em que isso aqui declina e isso aqui emerge com mais força. As formas atípicas de trabalho, não é? Os outros recursos que as pessoas tentarão recorrer para garantir o seu próprio sustento, né? Na verdade, a gente está falando de feijão e arroz na mesa, a gente está falando de poder pagar a luz, a gente está falando da subsistência mesmo da vida, não é? Se eu não tenho tanto espaço aqui, não consigo entrar, ou se entrei e saí, não consigo voltar, eu preciso ganhar a vida de outra forma. Então, as duas coisas mobilizam situações distintas. E aí, agora, eu acho que isso talvez seja um primeiro pontapé para a gente abarcar um pouco, principiar um pouco essa conversa, não é? Eu acho interessante não homogeneizarmos situações distintas, que estão aqui e que estão aqui, que estão no trabalho enquanto forma moderna e que estão nos outros mecanismos, nas outras situações, em que as pessoas tentarão buscar a vida. Um último ponto ainda antes de fechar essa primeira fala que fiz. Se tomarmos a ideia para o IBGE do que é desemprego, desemprego é quem está buscando trabalho no mês anterior de referência da pesquisa. Se eu deixo de buscar trabalho, eu saí do mercado de trabalho. Não significa que eu não tenha trabalho, mas não tenho trabalho na forma moderna, né? Nessa forma contratual moderna. Esse é o trabalho oculto pelo desalento, é o desemprego oculto pelo desalento, é a saída da atividade econômica, da população economicamente ativa. Essa pessoa está tentando ganhar a vida de outra forma, na informalidade, né? Isso pode crescer, né? Pessoas podem ser expelidas desse mercado. Então, eu acho que por aí a gente joga algumas coisas na mesa. Legal, esse ganhar a vida, você diria que são essas formas que algumas não são nem tão novas, né? Como, por exemplo, peão de trecho, Isso, né? Ou então isso, as mais atuais, né? Um entregador de aplicativo. isso. São essas pessoas que elas entram e saem, que elas não têm um vínculo também, que é um trabalho Isso. informal, mas tem uma característica a mais de que ela tá vendendo almoço para comprar o jantar, né? Isso. Então é a pessoa que faz um bolo em casa para vender, é a pessoa que não está no mercado de trabalho buscando a sobrevivência. Ela está disputando a sobrevivência recorrendo a outros expedientes. Aí por várias razões, não é? Não é só por voluntarismo. É um motorista de aplicativo, aí terá um grande debate recentemente sobre se o trabalho em plataforma é trabalho, não é trabalho, e precisaria ser abarcado por algum regime normativo. Mas eu estou falando dessa ampla parcela da população, que no caso da história brasileira, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Isso foi marcante na nossa história, porque a gente não universalizou esta outra mão aqui do trabalho moderno. Isso eu acho brilhante, que é essa ideia de que se a gente tira uma foto do que está acontecendo agora, a gente vai ler de uma maneira diferente, que a gente precisa ter a dimensão histórica do que nos trouxe até aqui, dessa informalidade, desse ganhar a vida que está tomando as nossas vidas direta e indiretamente. Se nós estamos empregados com vínculo e com benefícios, ao nosso redor, a gente conhece alguém que é Uber, a gente conhece alguém que é entregador de aplicativo, a gente conhece alguém que abre um Instagram e começa a vender bolo ou acessórios, enfim, que começa a ganhar vida. Então, assim, o que trouxe a gente até aqui? Dessa fotografia que a gente vê agora, dessa informalidade, qual é a história do Brasil que trouxe a gente até aqui?
Natália queria colocar alguma questão agora? Eu queria Por complementar. favor. Eu te ouvindo, né, imediatamente associo esse nome, termo, novas formas de ganhar a vida, com essa palavra que, infelizmente, está tão presente hoje nas nossas conversas quando o assunto é trabalho, que é precarização. Sim. A Isabela citou alguns fenômenos, né? Plataformização, pejotização. A gente está vendo números muito grandes, assim, de processos vindos desse fenômeno pejotização e o Estado hoje não sabe muito bem o que fazer com isso, né? E existe uma tendência de crescimento, né? Tá. Dessas novas formas de trabalho que elas são carentes de vínculo, né? É uma individualização, né? Desse processo do trabalhar, assim. Essas novas formas de ganhar a vida, isso está aumentando nos últimos anos, né? Se a gente olha para os últimos 20, 30 anos no Brasil, eu vejo a forma como meus pais trabalharam, Isabela e eu, a gente fala muito disso, o quanto que a nossa forma de se sustentar mudou e parece que está mais difícil. A gente poderia chamar isso de precarização ou essas novas formas de ganhar a vida, elas são um resultado da precarização? Ótimas, excelentes perguntas. Eu até peguei uma caneta, um bloco para mania de professor, sempre anotar e guardar. Uma primeira coisa que eu vou começar talvez de trás para frente para recuperar uma ideia importante aqui. Ó, as palavras importam, tá? Eu vou repetir o que eu acabei de falar. As palavras que usamos, elas importam. E talvez a gente precise nos determos com um pouco mais de calma com o vocabulário ou a gramática dos termos que mobilizamos para nomear e se referir a situações. Eu digo sempre aos alunos, olha, tenham sempre um dicionário por perto, olhem com calma as palavras, porque elas importam nas formas de nomear e de se referir a situações. A gente aqui rapidamente mobilizou um conjunto de palavras, você viu? Vocês chamaram atenção para ganhar a vida, e eu destacaria a ideia do verbo ganhar, não é? Porque antes eu usei o verbo disputar. Mas aqui está presente o verbo ganhar também, que aqui tem um significado que não é sutil. Precarização, aqui também a gente falou em pejotização, então veja que se a gente continuasse ainda a falar mais um pouco, e talvez até o final aqui da nossa conversa, a gente terá acumulado quase que um glossário eu vou falar um bocado, que é uma categoria, é uma palavra muito natural que eu sou do Nordeste, de Aracaju, a gente usa a ideia do bocado. Há um bocado de palavras aqui que podem ser, inclusive, uma gramática nova sobre maneiras de nomear e se referir a situações. Há um outro aspecto também que foi interessante que vocês disseram aqui, que é o quanto a nossa dimensão biográfica das nossas histórias de vida, elas nos servem como porta de entrada para a conversa. Porque a gente poderia fazer a conversa, aqui eu acho que faremos também, sempre recorrendo a uma ideia externa, e não a da nossa própria vida, né? Do como o mundo mudou. Eu chego já na pergunta que a Isabela fez, como chegamos até aqui agora, se isso está crescendo, né? A gente pode falar isso externamente. Mas a gente também pode se municiar da nossa própria biografia para olhar, se não na nossa própria trajetória, mas das pessoas mais próximas. Como é que meu pai fez para se empregar, para ganhar a vida? Onde ele trabalhou? O que se exigia na época que ele trabalhava? Quanto tempo ele trabalhou? Onde trabalhou? E aí, por meio da nossa história miúda, menor, com H minúsculo, a gente reencontrar a história maior com H maiúsculo, que é essa que a gente está desafiado aqui a propor uma narrativa, né? Então, também isso é muito interessante de voltar na nossa própria biografia para reencontrar o nosso lugar na história maior, porque a gente, na verdade, faz a história, né? A gente está presente nesta história. Ela deixará marcas na nossa caminhada, da minha família, da trajetória da minha vida. Um ponto aqui. Aí agora veja como chegamos a esse ponto. Então, os meus alunos de ciências sociais, eles leem sobre a emergência do capitalismo, da era moderna, porque isso coincide com o nascimento das ciências sociais e de um outro conjunto de ciências. A gente falou há pouco da psicologia, ela também estará nascendo nesse momento, na virada do 800 para o 900, né? Freud está escrevendo os primeiros trabalhos ali naquele momento. Mas a ciência sociais está toda aí. Essa nova ordem do mundo, ela irá se espraiar em outros lugares, né? Em outros contextos e outras conjunturas com compassos diferentes. No caso brasileiro, num desafio aqui que a gente precisa ter de resumir uma história que é muito mais ampla e que talvez fique um pouco mal ajambrado a maneira como eu estou tentando fazer um panorama que eu sei que é muito mais delicado e tem alguma coisa que vai se perder aqui, mas eu acho que para fins da conversa
ficará bem, que é a ideia de que, na verdade, o nosso mercado de trabalho mesmo, moderno, ele vai se constituir, sobretudo na segunda metade do século XX. Por quê? Porque se você voltar para a história do Brasil, se quiser tomar como marco o que o Vargas fará com a promulgação da CLT, ela vai instituir estas figuras do mercado moderno, do mercado de trabalho moderno, né? Quem é o trabalhador, quem é o ofertante de uma vaga, as atribuições que cabem a essas pessoas, a cesta de direitos que se desenha nesse formato de proteção social para a forma moderna do trabalho, a cesta de direitos que também tem algo lá sobre quem perde o trabalho, não é? Eu ofereço algum benefício para quem perde o trabalho poder se realocar mais uma vez, isso tudo é desenhado institucionalmente. Mas foi desenhado no momento em que o Brasil era eminentemente um país rural. E esse direito estava voltado somente para a população urbana. Certamente os trabalhadores da área rural ficaram em polvorosa, né? E eles só terão os direitos estendidos a eles 20 anos depois, com o Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963. Em 1963, o Brasil ainda é um país rural. O primeiro censo a registrar uma inversão demográfica é o censo de 1970. Então veja que a nossa história terá particularidades que são bastante distintas, por exemplo, da Inglaterra, do que sucedeu na França, do que sucedeu na Alemanha. E eu digo sempre para os meus alunos, a realidade que o Marx olhou, o Karl Marx olha quando ele escreve, não é a mesma nossa. Não é a mesma. Não é? As pessoas foram desapropriadas da terra, o trabalho se tornou livre, esses escravos, ex-escravizados foram libertados, havia uma superpopulação abundante, mas que ainda não estavam impelidas a somente encontrar a sua sobrevivência no mercado de trabalho. Elas conseguiam encontrar de outras formas. Eu até li no evento do SESC um trechinho do livro Cortiço, do Aloysio de Azevedo, porque ele retrata uma situação de negociação dos termos de um contrato. Não é? Quanto eu pago, se pago no início, se é quinzenal, se é mensal, como é que eu garanto se eu pagar agora, se ele vai, assiduidade, se ele voltará aqui para cumprir a jornada. Isso está se desenhando, é um mundo em transformação. E isso acontece até hoje, né, Jaime? Dependendo do tipo de trabalho, com um Exatamente. médico, não. Eu não vou no médico falar, não, eu não pago X, eu pago menos X. Mas com um pintor, um prestador de serviço, eu tento ainda fazer esse jogo que está lá descrito no cortiço. Exatamente. Então, veja, haverá sobrevivências de outras épocas, não é? Na época moderna. Inclusive o trabalho análogo à situação escravo. É uma delas. O capitalismo não subverteu por completo. Eu trabalhei numa assessoria com a PNUD e a Defensoria Pública da União, e eles atuam no combate ao trabalho análogo ao escravo, que é uma forma pretérita de exploração do trabalho, mas que sobrevive. E parece um contrassenso, né? A gente vê situações de trabalhadores resgatados hoje, no dia de hoje, assim, não é? Parece um contrassenso. Então, como chegamos a esse cenário? Bom, a segunda metade do século XX é que vai ocorrer no Brasil não só a inversão demográfica, com o censo de 70 vai registrar pela primeira vez a maior parte da população vivendo em cidades, como também uma ordem maior de constrangimentos que vai aquela ideia de obrigar as pessoas a irem buscar a sobrevivência no mercado de trabalho. E, sobretudo, são as mulheres que irão comparecer neste mercado, que estavam impedidas até então, por várias razões, né, de ir lá buscar a sobrevivência, né? Eram os homens que, por outra ordem de constrangimento, que já estavam lá. Então, esse é um mercado também que irá se declinar muito mais no feminino, na segunda metade do século XX, do que no masculino. São as mulheres que comparecem ao mercado muito mais do que os homens, de 50 até 2000, 2010, por aí. Mas aqui tem um detalhe também que volta à pergunta de vocês, como chegamos aqui. Esse modelo, ele não se universalizou no Brasil, como se universalizou em outros países. Esse modelo que eu falo, qual que é o modelo? É o modelo da forma protegida do trabalho. É o modelo do assalariamento regular, com a carteira assinada, com acesso ao sistema de proteção social, desenhado, mal ou bem, pelo Estado brasileiro. Esse não é um modelo que se universalizou no Brasil, como se universalizou em outros lugares. O que significa dizer que nós convivemos, desde essa época, com uma ampla parcela da população que não teve acesso a isso, que nunca teve, sabe o quê? A carteira assinada, que nunca teve acesso a um outro conjunto de direitos que a carteira assinada, por exemplo, nos dá. Quando a gente, no limiar dos anos 2000,
e aí por um cenário que não é só brasileiro, de uma conjuntura macroeconômica maior do que a brasileira, esse desenho institucional do trabalho e das formas de proteção e dos regimes de proteção social dos estados, eles são, aí entra um outro aspecto da pergunta, eles são postos à prova, não é? As pessoas querem redesenhar isso para reduzir direitos, a gente quer redesenhar isso para rediscutir a cesta de direitos que o Estado oferece, mas como é que fica isso num país como o nosso, que não universalizou a forma anterior? O que eu quero dizer é que a gente sempre conviveu com, vou usar a palavra precariedade, a gente sempre conviveu com um indicador de precariedade muito alto. Sempre conviveu com pessoas que nunca assinaram a carteira de trabalho e que sempre buscaram a sua vida na informalidade de outra forma, porque não conseguiram acessar esse mercado de trabalho. Aí agora, veja, quando eu estou falando de desemprego, quando eu estou falando de precarização, de pejotização, eu estou talvez olhando muito mais para aquela população que era diminuta, que cresce um pouquinho, mas que nunca se universalizou. E eu talvez esteja deixando de lado uma ampla parcela da população que nunca entrou aqui. Que nome eu uso para cá? Que aqui eu posso dizer que precarizou. Era um desenho e as condições ficaram piores. Mas e esses aqui? Que eles não conhecem esse universo de referências. O que eu quero dizer é que não invalida a discussão sobre precarização, porque precarização nos fala de um processo, é diferente de precariedade. Algo pode ser precário, mas precarização não, talvez não, porque eu estou descrevendo um processo, né? De bem a mal. Algo pode ser precário, mas as coisas podem não estar indo de mal a pior. Agora, para essa população aqui, que nunca entrou aqui, será que a palavra precarização descreve bem? Aí eu já não sei. Precisamos pensar um pouco. Nossa, Jaime. É costume de sociólogo levantar perguntas, talvez, tá? Achei um raciocínio muito bom, assim. De fato, acho que agora eu consegui entender o ponto, né? Porque essas novas formas de ganhar a vida sempre existiram no Brasil. Esse é o ponto. As pessoas que se enquadram nesse modelo de forma protegida de trabalho, além de a gente ter esse outro grupo que tem as novas formas de ganhar a vida, agora esse grupo aqui está perdendo condições boas de trabalho. Uhum. Então, além disso, a gente tem um grupo que a vida desse grupo, que era mais ou menos boa, está piorando. Isso a gente pode chamar de precarização. Mas as novas formas de ganhar a vida sempre existiram num país que não conseguiu universalizar essa forma protegida Exato. de trabalho. Tá me caindo uma Exato. ficha aqui agora, assim, muito obrigada. Acho que de fato você deu uma aula aqui agora dessa diferença e é muito importante pontuar essa diferença. Senão, se a gente Isso. coloca Isso tudo mesmo. no lugar da precarização, a gente deixa uma parcela, é como se a gente, uma parcela que vai ficar invisível, né? Que já tinha uma condição de trabalho muito ruim, agora ela fica invisível. Porque é muito triste, mas muitas vezes, se a gente for comparar a vida de uma pessoa que está trabalhando como PJ e de uma pessoa que está Isso. totalmente fora dessa forma protegida de trabalho desde sempre, elas têm condições de vida. A dessa pessoa que está de PJ piorou, mas é incomparável com aquela Perfeito. outra parcela, assim. Exato. É para a gente não perder o bonde da história, assim, na ideia de Aham, não, ao misturar, botou no mesmo saco e a gente perdeu alguma coisa que precisava uhum, separar com calma. Que é a função do analista, né? Que é a função da ciência, né? A ciência é sempre ordenar e separar para compreender as coisas, né? Então, para a gente não perder. Agora, se a gente recolocar essa questão na nossa trajetória, também fica uma coisa legal. Porque conversando com meus irmãos, que são, em geral, 30, 40 anos mais velhos que eu, quando a gente tá, o tema é trabalho, eles estão falando da trajetória longeva no modelo protegido de trabalho e com as benesses desse modelo protegido. Eu vou me inserir no mercado de trabalho num mundo que já não é o mesmo do deles. Às vezes as pessoas não entendem que o mundo mudou. E eu vou disputar com muito mais pessoas do que eles, talvez. Eu vou disputar com formas de trabalho que não vão me oferecer mais alguns benefícios que ofereciam para eles. E ainda se formos radicalizar, algumas pessoas jamais performarão essa trajetória. Então, quando a gente está falando do universo protegido para alguém que nunca foi dado acesso a isso, não significa dizer que o não desejo dessa pessoa de querer entrar significa que a gente deve destruir. Não é nessa chave. Mas é que a conversa do que faz sentido muda para alguém que viu as condições de trabalho serem precarizadas, não é? Em termos de direito, né, de proteção, de restrição de benefícios. A gente vai vendo algumas coisas se deteriorar.
essa pessoa percebe as coisas de um modo. Aquele outro que nunca entrou, que sempre viveu na informalidade, o pai sempre teve um negócio, um pequeno comércio, e ele saía para vender coisas na rua. É a disputa da sobrevivência, né? Esse universo de referência das coisas do Estado, da forma de regulação, faz qual sentido para essa pessoa? Ele não sabe o que é isso. Não é que talvez a gente não devesse abarcar essas pessoas, mas é que a conversa precisa ser com calma. Aí entra um aspecto último que vocês falaram, que é da individualização. Como é que as pessoas reagem? Como é que essa pessoa que está no universo protegido reage ao que está vendo? Se deteriorar, se degradar, pode ser um caminho assim, né? E como é que aquele outro reage a um mundo que está em erosão, mas que da qual ele nunca fez parte? Quais são as respostas que as pessoas ativam? A gente precisa conversar mesmo com os psicólogos, a gente precisa conversar com outras ciências para compreender melhor a maneira como se disparam reações a partir das situações que as pessoas estão. Se talvez seja essa hipótese da individualização, porque há um apelo mais difuso de um capitalismo que promove essa ideia do eu, não é? E da responsabilidade do eu, da capacidade de ver a vida e de ser ator da sua própria vida, autor dela, não é? Talvez a resposta a isso seja sempre achar que é culpa minha, que falta uma qualificação a mais, que falta algum mecanismo que não é conjuntural, é meu, é da minha caminhada. Acho que há bons indicadores sobre isso também, não é? Aí volta essa reação que vocês falaram de uma resposta a isso que acaba sendo individualizada. A Isabela falou isso também no início, né? Esquecemos um pouco da dimensão, talvez, olha, tem constrangimentos que estão além das minhas decisões. Não é culpa minha no sentido, né? Porque estão além da minha capacidade de reagir, por mais que eu queira. Mas nem sempre essa percepção chega. Talvez, né? Estou apostando aqui. Saiu um texto na Folha de São Paulo esses dias de uma comediante chamada Miranda. Ela é uma comediante, mas ela fez um texto sobre millennials e o trabalho. Então, esse recorte que a minha geração tá aí, né? O título do texto é Millennials, abandonem os sonhos, vocês perderam. E ela vai contar ali como os millennials estão agora buscando qualquer tipo de estabilidade, sabe? Ela vê ao redor dela ai, olha, abriu um concurso. Eles estão vendo que eles vão ter que buscar alguma âncora nesse mundo do trabalho que eles não estavam buscando até então. Eles acharam que ia ser mais fácil. Então, você conta isso numa entrevista que fizeram com você, A Isso, Dimensão Esquecida do Trabalho. E aí você conta até de onde veio, né, isso, a sua dimensão de trabalho, né? O que que você viu quando você era criança, com um pai isso. caminhoneiro? Qual era essa ideia de trabalho, até esse sonho um pouco, né? Você conta que era legal sair com o seu pai, sua mãe não deixava todas as vezes. Então, como é que isso molda a gente? Essa geração, que é a geração com a qual a gente trabalha, quando a gente entra em empresas, né, Nath, em sua grande maioria, tem ali um sonho perdido, sabe? Eu achei que seria mais Olha, fácil. Eu não sabia que ia ser tão difícil. Assim, me prometeram muita coisa nos anos 90. Ficou mais difícil mesmo? Para essa geração, ficou muito mais difícil ter uma casa própria, ficou muito mais difícil, né, construir vínculos sim. assim. Ó, se vocês me permitem, eu vou retomar uma frase que o Marx escreve. O Karl Marx queria ser poeta, mas o pai dele falou que não era uma coisa boa e não ia ganhar dinheiro com aquilo. E talvez ele tenha ficado um pouco frustrado por isso. E foi estudar direito e outra história, né? Mas ele escreve, talvez ainda com essa semente do desejo de ter sido um poeta. E é uma frase belíssima que eu queria começar por ela para reagir a essa provocação que vocês fazem agora. Porque ele tem uma frase que ele diz assim, ó, que é uma das consequências do capitalismo, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Isso é de uma beleza imensa, porque o que a gente está falando aqui é talvez uma pretensão de uma outra época em que as pessoas encontravam na duração dos vínculos, na necessidade de esperar que algo aconteça e uma espera fosse um pouco mais alongada. E a gente, de alguma forma, aprendeu a uma outra geração a depositar a nossa confiança, a nossa ideia de ética de vida em uma base material que é bastante diferente dessa nova geração, em que talvez esse ambiente do que já se desfaz no ar, que é quase como um éter, para eles é muito mais concreto do que a ideia de um vínculo que dure um pouco mais. Isso das relações pessoais ao celular, que permite com que alguém
me manda uma mensagem agora cobrando que eu não vi o e-mail. Ele não consegue esperar a resposta do e-mail. Mas se a gente voltar um pouco atrás, quando só tínhamos o telefone fixo, se alguém ligasse para a gente e nós não estivéssemos em casa, tinha que esperar voltar para casa para encontrar a pessoa, não é? Então, a gente aprende de alguma forma ao tempo da espera, né? E aí eu acho que na intensidade das transformações, na velocidade com que um emaranhado de coisas se alteram da noite para o dia, há consequências indeterminadas dessas coisas. E eu vejo direto isso com meus alunos, né? Há pouca paciência para a espera, inclusive para corrigir a prova. Fazem a prova hoje, acham que eu vou corrigir 50 provas amanhã, né? É como se tudo tivesse que ser muito rápido, assim. Não há mais tempo de espera. E algumas coisas demandam espera. A reação em diferentes gerações a tudo isso que a gente está vendo, ele vai tentando então mapear os signos que estão à sua volta, não é? Será que é possível mesmo, ou eu deveria desejar algum sinal de estabilidade? Eu achei curioso que nessa matéria que vocês se referiram, tenha sido mencionado esse desejo de encontrar alguma âncora, né? Porque eu tenderia, a princípio, talvez a dizer que eles não desejam. E até vem na ideia da âncora alguma coisa que não. Eu não sei se há um escape indireto disso, né? Que é um aumento maior de depressão, um aumento maior de outros transtornos, né? Como uma consequência indireta disso. Mas eu tenho certas dúvidas se eles querem uma âncora, assim, sabe? Se eles desejam algo mais seguro. Talvez sim também. Mas se a gente olha para o mercado religioso ou da espiritualidade, essa lógica da pressa, essa lógica do tempo acelerado, ela está sempre presente. A gente sempre acha que está atrasado. A gente sempre acha que as 24 horas do dia não dá mais tempo. A gente sempre acha que a semana de segunda a sexta passa num minuto. E haverá consequências do ponto de vista das relações sociais que poderão ser danosas. Não é nada novo dizer isso. No nascimento das ciências sociais, alguém como Emily Durkheim estava exatamente preocupado com essa mesma questão. Uma sociedade cujo arranjo está fragmentando o cimento que nos une, os laços sociais que sedimentam algum princípio de união, numa sociedade que está pondo isso em xeque, o que vai permanecer em pé capaz de nos unir? Quando a gente volta a falar sociedade, sociedade é o quê? Uma aglutinação de pessoas que caminham cada um para um lado? O que que vai nos unir? Que signo é que vai nos unir? Que princípio ético é? Se é o trabalho, o universo do trabalho, que é o universo que a gente está, quando os sindicatos são desafiados a mobilizar uma categoria que unifica, as pessoas se reconhecem nisso? Se eu mobilizar a ideia de classe, por exemplo, não é? Quer dizer, isso serve de cimento para unir? Aqui eu acho que entram todas essas questões que a gente está desafiado a ver, e eu acho que o debate com gerações diferentes serve como um catalisador, um contraste que nos permite enxergar essa diversidade de reações a isso, né? Eu vejo bastante com os meus alunos, tá? Bastante essa propensão à velocidade, a ideia de que eu preciso correr. E às vezes eu digo para eles: olha, nós sempre falamos em falar, inclusive há cursos de oratória, né? Para ensinar a falar, e a importância de falar, é muito importante você falar, mas eu nunca vi nenhum curso que nos ensine a escutar. Não sei se vocês já ouviram, eu nunca vi. Ninguém quer escutar, todo mundo só quer falar. Eu não sei se isso pode ser um signo que a gente soma a isso que a gente está discutindo aqui entre gerações. Ninguém quer escutar mais. Esse tema dá um podcast inteiro, né? Inclusive nas empresas que a gente vai, né, Bela, que a gente trabalha, esse é um tema que sempre surge, especialmente quando Pois a gente é, vai para fábrica, que tem muito conflito geracional, né? E o Jaime está diretamente relacionado a algumas metalúrgicas, né? A gente exato. trabalha também em algum chão de fábrica e a gente ouve isso, assim, das pessoas que estão há 30, 40 anos ali naquela função, na fundição. E ele diz: sabe qual é o meu maior problema aqui? É que um menino de 20 anos, ele chega às 8 da manhã, às 11 horas ele foi embora. Porque ele viu o trabalho, ele disse: não quero, né? Esse trabalho eu não quero fazer. E assim, é uma coisa muito nova. Então, são realmente signos que estão conflitando dentro das grandes empresas, porque tem aquela pessoa que se vinculou ali há 40 anos porque viu algum benefício, porque quis construir uma carreira ali, e tem aquele que quer uma coisa muito mais rápida, que o mundo não tá com todo esse tempo mais para ele, né? É um catalisador, não é? Aquele dispositivo que se usa quando a gente vai fazer exame, o contraste, não é? Que nos permite ver coisas assim
mas tem que estar com o olho aberto. Quando essa questão se recoloca nos ambientes de trabalho, né, as reações das pessoas podem ser divergentes em razão do fato de que são de outra geração. É uma geração que talvez suporte um pouco mais a ideia de esperar, de construir, de tecer laços, da importância de conversar fora dos espaços de trabalho, das solidariedades que se tecem na rua, no futebol, no boteco, mas pode ter, num confronto com a outra geração, um pouco mais apressada, com outros signos de referência, uma impaciência com relação a isso. Porque o trânsito dos laços, eu não estou julgando se é melhor ou pior, porque não me cabe enquanto cientista, não é? Dizer se é melhor ou pior. Mas a natureza é distinta, porque é talvez um cimento que se passa muito mais pelas redes sociais, por outros mecanismos de comunicação, que mobilizam outros signos, que às vezes eu, como professor, não conheço. Os alunos usam expressões em sala que eu falo, o que que é isso? Eu nunca vi essa palavra. Mas é que para eles é do vocabulário, né? E eu que estou meio desatualizado. Então passa por um novo universo de referências. Bom, a reação ao impacto de mudanças no trabalho poderá também ser distinta em razão, digamos, da caixa de ferramenta que temos para reagir com os insucessos do percurso, né? Aquela geração anterior e essa geração mais jovem, dos meus alunos que estão tentando, ao sair do ensino superior, ingressar no mercado de trabalho, mas chegam um pouco mais impacientes, chegam um pouco mais tendo gasto um tempo maior da vida nos bancos das escolas. Alguns não, já são assediados pelo trabalho ainda no ensino médio e já convivem com o trabalho e escola desde o ensino médio, mas ele vê que o colega dele teve privilégios com relação a ele que ele não teve. Então, as reações a esse mundo em transformação, certamente vai ativar dentro de nós disposições diferentes, né? Não é igual, eu não diria que era igual assim. Vocês devem colher isso no que fazem, né? Sim, Nos sim. ambientes de trabalho. Eu queria aproveitar algumas coisas que você trouxe nessa sua última fala. Lá atrás você falou sobre essa importância do não dito, de sentir o cheiro, né? Uhum. Dessa beleza do cotidiano, da gente não perder essa conexão com a realidade, assim, né? Esse é um podcast, né? O nome dele é Imagine. A gente tem essa vontade aqui de trazer uma visão crítica mesmo. E aí, você trouxe uma pergunta aqui que eu queria talvez que a gente pudesse discutir sobre isso para imaginar, né, o que que seria um futuro do trabalho, assim. Você falou assim, o que que vai permanecer em pé capaz de nos unir? Eu achei muito bonito isso. O que vai permanecer em pé nessa sociedade complexa, né, do capital, mas o que que vai permanecer em pé capaz de nos unir em meio a tanto sofrimento? Porque ainda que seja essa pessoa que está nas novas formas de trabalhar, que é muito provavelmente essa pessoa que você conhece muito bem e pesquisou. Do nosso lado, que a gente consegue chegar mais perto é dessa pessoa que está dentro da forma protegida de trabalhar, mas está sofrendo. Como é que a gente pode olhar para um futuro, Ótimo. sabe? O que que você imagina como o futuro do trabalho e o que seria possível da gente sonhar com os pés no chão? Porque tá difícil, né, Jaime? Para mim tá difícil, assim. Eu acho que para Isabela eu sei que tá, porque a gente conversa muito, assim, né? Tá. E você está na universidade, imagino que você também esteja em contato com muito sofrimento, né? Então, pensando mesmo nesse sofrimento do trabalhador e das pessoas, no seu caso, que vão entrar no mercado de trabalho, é Boa, isso, assim, o que que vai permanecer boa. em pé? Excelente pergunta. Ó, primeiro eu queria dar destaque a palavra sonho, porque eu pergunto ainda se as pessoas sonham. Eu pergunto aos meus alunos mesmo, sabe? Se eles sonham, porque também isso, se brincar, está sendo varrido. Eu não vejo as pessoas contando o que sonham, se sonha, se o sonho desapareceu. Eu, pelo menos, não vejo no ambiente que vivo. Nem que seja um pesadelo, mas eu não vejo. Então, imaginar, sonhar, já é um exercício que precisa ser ativado, porque não é automático, né? Imaginar algo é um exercício. Como eu me imagino daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, ainda que eu não tenha segurança de que estarei em pé até lá. Mas imaginar é um exercício interessante porque vai produzir engajamentos agora, talvez. Ainda que o futuro não exista tal como eu imagine, mas o desejo, a imaginação, o sonho produzirá reações agora, no presente. Então, a utopia, o sonho, a imaginação
eles são elementos importantes do ponto de vista sociológico e todos esses aspectos. E eu brinco sempre com os alunos. Discutam sobre coisas que aparentemente são banais, mas não são banais. É que a gente às vezes banalizou, mas não são banais. Então, imaginar é um aspecto interessante. Agora, veja, no cenário em que temos profundas transformações, que a gente sente que tem profundo, eu conversei um pouco sobre isso no SESC, num cenário em que a gente sente por vários elementos que está em profunda transformação, em várias coisas à nossa volta. A gente está discutindo trabalho, mas em várias coisas à nossa volta, né? Meio ambiente, a política, tudo que a gente olha, a gente parece que é tentado a registrar um conjunto muito rápido, intenso e profundo de mudanças. Como é que a gente consegue compreender signos que aparentemente são contraditórios, né? Será que é possível ler e ir um pouco além do hoje, pensar um amanhã, um depois do amanhã, um ano que vem? Eu acho que uma pista para isso está em outras ocasiões em que aconteceram também viradas ou mudanças muito profundas em pouco tempo. O nascimento das ciências sociais, ela se dá no exato momento em que o mundo está vivendo um conjunto imenso de transformações. Os poetas reagirão, os escritores reagirão. Se a gente for ler as obras do Charles Dickens, se a gente for ler o Aloysio de Azevedo, que eu citei há pouco, se a gente for ler o Machado de Assis, o Lima Barreto, em todos esses lugares, a gente pode colher pistas de como eles foram capazes de interpretar signos divergentes e novos que estão emergindo. Então, eu acho que por ali tem pistas interessantes. Pistas que nos remetem a coisas do cotidiano, do aparentemente banal. Eu acho que tem sinais ali que podemos aprender. Eu lembro que no SESC eu fiz a pergunta que você fez estava no ar, porque eu dizia, olha, parece que a gente pode ter um certo consenso que há um universo de referências em erosão, que a minha colega Cristina chamou de colapso. Ela até é um pouco mais entusiasmada com isso, disse: Olha, eu acho que na verdade não é erosão, é colapso mesmo. E aí eu acho que a gente pode registrar isso aqui, as coisas que a gente já conversou, que está precarizando, coisas que a gente está mapeando, que parece que vai de mal a pior, estamos perdendo. Mas eu acho que a outra ponta da história é necessário também, que é o que então que está emergindo? A gente precisa se provocar a isso. Que laços são? Eu não conheço, porque as categorias que tinha de entendimento do mundo não servem para isso aqui. Mas não significa que aqui talvez seja pior do que aqui. É porque a minha cabeça, com as ferramentas que tenho, não consigo ler o que está emergindo. Era isso que eu falava lá. Então, eu acho que a nossa agenda de pesquisa ou de atuação profissional, de trabalho, ela não pode perder essa capacidade de garimpar, de catalogar, de sondar significados novos e se abrir para o desconhecido, que talvez a gente realmente não conheça. Se estamos discutindo trabalho e aqui a solidariedade se davam num formato, aqui podem ser outro formato, não necessariamente pior, mas que opera por outros mecanismos, porque as pessoas reagirão. Não é? Se a gente está falando de sofrimento aqui e talvez está tentado a mapear um mundo que parece que se medicaliza e tudo se remete à questão da clínica, muito mais nessa chave, mas não significa dizer que no anterior não houvesse também isso. E talvez a ferramenta que me permitia mapear isso aqui não permita aqui, mas o desejo tem que ser o de conhecer esse universo novo de referências, para compreendendo estes novos signos, e aí vocês que atuam diretamente na ponta, assim, como eu também, de certa forma, com a pesquisa, não é? Quer dizer, compreendendo esses novos signos, a gente saber se comunicar, a gente saber traduzir esses novos sinais. E aí, a partir disso, pensar o imaginado, pensar o sonho, o possível sonho, ou a possível consequência de um caminho. Porque agora a realidade que me parecia borrada vai ficando um pouco mais transparente, vai ficando um pouco mais clara, até para nos dar uma certa segurança ontológica, assim, uma certa segurança existencial, digamos, né, do ser. Eu tenho sempre pensado nessa chave de se abrir um pouco para um mundo que está emergindo, que era a pergunta que estava lá atrás. É a pergunta que o Guimarães Rosa está fazendo, é a pergunta que o Lima Barreto está fazendo. É a pergunta de vários deles que estão desafiados a: que mundo é esse que está diante de nós? Em que tudo que é sólido parece se desmanchar, em que tudo que é mágico parece se desencantar, como dirá o Weber. Eu brinco com os alunos que quando meu pai tem 95 anos, quando eu falo de algum problema de saúde para o meu pai é do mundo mágico, meu pai é uma pessoa do mundo encantado. Não é o do mundo desencantado do qual fala um grande sociólogo, Max Weber. Então ele prescreve o quê? Uma raiz, um chá,
ele só prescreve coisas do mundo mágico. O meu mundo é o mundo da drogaria. O meu mundo é a ideia que há um vírus, sabe? Mas a gente perde essa capacidade de ler os sinais, tá vendo? Eu estou vivendo com alguém do mundo mágico ainda, daquele mundo que não, se tem um creme de uma raiz, de uma pomada. Meu pai é sempre essa pessoa. Mas eu não, eu já sou a pessoa da vacina, da farmácia, do vírus, da bactéria. Então, eu acho que ativar a imaginação, Natália, passa por esse desejo, essa capacidade de retornar às dimensões básicas da vida. Lá no curso eu falava da importância na pesquisa, no mundo do trabalho, do exercício etnográfico, porque é ele que, na verdade, se abre para um universo que é desconhecido. E é esse desconhecimento que nos permitirá ter a dimensão do conhecimento, né? Porque as categorias que tenho talvez não sirvam tanto, não se encaixam tanto como ferramentas, né? Mas aí eu preciso me abrir para a possibilidade de aprender o que significam esses elementos novos, estes signos novos. Eu brinco sempre com os alunos com coisas muito banais. Eu pergunto para eles se eles sabem escutar o silêncio. Porque a gente precisa saber escutar o silêncio. No mundo de barulho, o que significa o silêncio? O que significa pausa? No mundo de barulho, de Spotify, de coisa aqui no ouvido a toda hora. Mas aí eu preciso voltar para a dimensão quase que elementar da vida, não é? Para poder fazer perguntas que parecem óbvias, que parecem rotineiras, assim, banais, mas que eu acho que nos dariam a chave de pensar o imaginado, pensar o que está emergindo, e aí compreendendo melhor, a gente poder, então, se é profissionalmente, se é como analista, compreendendo melhor, poder estabelecer diagnósticos, né? Poder fazer análises um pouco mais acuradas de um mundo que parece estar mesmo em reconfiguração, mas que eu resisto à narrativa de tudo vai de mal a pior, porque aí mistura muita coisa que eu acho que não, a gente perde um pouco. E eu também não quero, por fim, não quero deixar de ter o desejo de sonhar, o desejo de imaginar que coisas novas emergem, né? A mesma aposta weberiana no desencantamento, ela parece ter sido traída, porque eu brinco com meus alunos, se a gente sair aqui no quarteirão da universidade, quantas igrejas tem aqui ao redor? Vamos contar um dia? Então, quando a gente está falando do desencantamento, a gente está falando do quê? Porque parece que o que ocorreu foi o contrário. O mercado religioso cresceu de uma certa forma que parece mais que é o Marx, que se virou em mercadoria, claro. Então eu provoco neles certos curtos-circuitos assim do pensamento para desativar alguns mecanismos e aí abrir a mente para pensar coisas que eu acho que nos dariam o exercício da imaginação, né? Que é um elemento da sociologia, tá? Um belíssimo livro chamado A Imaginação Sociológica. É um belíssimo exercício analítico mesmo, né? Além de existencial. Não sei se respondo bem a pergunta, mas Uau, Lindamente. Jaime. Estou muito feliz que a Isabela foi nesse curso e que a gente pôde te conhecer, porque eu estou muito agradecida. Assim, acho que foi uma aula. aí eu aprendi também Você usou muito. uma palavra reconfiguração, É, que é bonito, né? Porque a gente está desanimado, mas esse quadro que a gente vive não é estático, né? exato, Então existe uma reconfiguração e você traz a ideia de pensar o imaginado, né? exato, Então, exato. como é que a gente reconfigura essa Exato. realidade, né? Exato. Na verdade, eu estou aprendendo muito com vocês aqui, por isso também devo agradecer, porque eu estou pensando junto com vocês. Eu brinco com os meus alunos sobre coisas. A gente está falando tanto de precariedade, de precarização, de desigualdades sociais e tal, mas onde a gente vê isso aí? Não é só no livro. Quando vocês saírem daqui, vocês deram um bom dia para a moça que estava lá na portaria no andar de baixo. Aquela é uma pessoa que a gente está discutindo aqui na aula, mas que a gente acabou de passar lá e transformou a mesma pessoa em um alguém invisível. Quando você pergunta se alguém está tudo bem, você realmente quis saber se a pessoa está bem ou é essa conversa massiva da rotina? Aqui, às vezes, é interessante a gente reconfigurar as coisas para ver aquilo que a gente enxerga, mas não vê. Ontem, numa defesa de TCC, um aluno agradecia os funcionários do restaurante universitário, aos secretários da universidade. Em geral, são pessoas todas invisibilizadas. Eu acho muito deselegante a gente estar numa defesa de tese, falando sobre desigualdade, mas ela está diante dos nossos olhos e a gente não vê. Está cego, não vê, porque perdemos essa capacidade de voltar a ver, porque a gente pode enxergar, mas não ver. A gente pode ouvir, mas não escutar. Eu misturo um pouco a cabecinha deles com isso, né?
por aí. Mas veja, eu sou um sonhador, né? Eu acho que termina um pouco essa fala com a ideia de que ter esperança faz bem, tá? Ter uma mensagem de esperança é importante, né? Ter a utopia é importante, sonhar é importante e colocar em prática essa sociologia que eu digo a eles que é isso que me encanta na sociologia, é essa capacidade de vê-la ao meu redor, viva, não como coisa que está no livro, como coisa viva, que eu ponho à prova aquilo que parece que estou aprendendo no livro, ou que talvez esteja aprendendo mais na rua. Isso é bonito, eu acho muito bonito. E está na literatura também, E né? muito lindo, é uma sociologia mesmo de ver brilho ao redor, né? Eu também peguei umas aspas suas ali daquela entrevista que você disse uma coisa muito legal. Você falou assim, ó, eu nunca encontrei um idiota em campo. Ah, nunca. Ah, eu achei maravilhoso. Sempre tem uma microação. Se você olhar de verdade para aquela pessoa, não tenta ler pela foto, Não. né? Não tenta ler o sujeito sem a trajetória dele, sem tem microação, tem coisa acontecendo ali, ele tem desejos, tem coisa. Ele tem algo a me ensinar, só que eu tenho que ser humilde para me abrir para esse conhecimento que talvez não seja o bibliográfico, que talvez não seja o intelectual de alguém que sabe outras línguas, mas há uma sabedoria do mundo que as pessoas que vivem nele carregam. Talvez essa sabedoria esteja desvalorizada, mas eu digo sempre para as pessoas que estão fazendo pesquisa, não cheguem com essa arrogância ou essa petulância de alguém que diz assim: eu sei sobre a sua vida mais do que o que você sabe. Não façam isso. Cheguem como alguém que quer aprender. Então você vai conversar com alguém que é analfabeto para aprender o que é a vida. Então nunca encontrei nenhum idiota. Eu que muitas vezes voltei para casa me achando assim. Eu voltei várias vezes para casa me achando assim, porque não entendia toda aquela sabedoria que estava sendo me passado ali. É isso. Que aula! Muito obrigada, que aula, que lindo. Nossa, eu falei muito para a Nath, eu falei, você Ótimo. precisa conhecer o Jaime, porque o Jaime e a Cristina são Ah, esse tipo de pesquisador que ama, sabe? Tem um brilho ali no olhar, que tem uma vontade de dividir, de compartilhar. Então, nossa, a gente agradece imensamente você pegar aqui na nossa mão e explicar um pouquinho da sua pesquisa maravilhosa. olha, Obrigada. eu também queria deixar registrado a generosidade de vocês me acolherem, propor essa conversa numa sexta-feira, numa semana de intenso trabalho, mas eu aprendi bastante com vocês aqui hoje, com as questões que colocamos, e que fique registrado também que eu possa retribuir tamanha generosidade em algum momento, né? Além desse aqui. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada, Jaime. Obrigada, Isabela. Esse podcast é realizado pela Oceano, empresa que atua com pesquisa, comunicação e educação em saúde mental. Tem criação, produção, roteiro e apresentação de Isabela Ianelli e minha, Natália Roberto. A edição maravilhosa é da Isabela Ianelli. Muito obrigada. Nós estamos no Instagram como @ao.oceano e o nosso site é aoceano.org. Gostou desse podcast? Fale com a gente, contato@aoceano.org. Até o próximo episódio.